Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês. No segundo capítulo, Uma Cidade Diferente, na parte 11. A Santa Inquisição invadira as terras lusas em 1536, cobrindo-as de luto, disseminando o vento da hipocrisia, matando e destruindo famílias sem que essas pelo menos tivessem o direito de se defender. Quem denunciasse qualquer movimento suspeito aos tribunais obtinha grande recompensa e ainda mais tinha absolvido todos os seus pecados, mesmo que fossem os mortais. Portugal era atacado pelos agentes das cruzadas, agora vestindo a sotaina negra da Inquisição. Eram os mesmos espíritos retornando à terra para novos planos de educação. Uma cruz coletiva era o emblema do povo lusitano e Portugal recebia por misericórdia falanges e mais falanges de judeus e sírios, e certamente muitos grupos de todo o Oriente, como sendo a escória da sociedade para novas etapas de seu erguimento, através de perseguição pelos tribunais inquisitoriais nas pessoas de crianças, velhos, indefesos e mulheres. O destino fez com que fossem perseguidos sem complacência pelos homens que se intitulavam santos inquisitores. Na verdade, não havia injustiça, pois tanto perseguidos como perseguidores eram do mesmo naipe, pertencendo aos mesmos assalariados do pecado. De tempos em tempos, os inquisitores desencarnavam e voltavam à carne novamente para serem perseguidos, e com o mesmo ferro que feriram, fossem feridos, pois esta é a lei que não perde nenhum tio. Torquemada, o tentáculo negro do Santo Ofício, estende sua nefasta influência também a Portugal e cria tribunais nas mais eminentes cidades da nação, e os reis, temendo o ódio do clero, mancomunaram-se com ele, favorecendo a ação dos sacerdotes. Em todos os departamentos do Estado era feito levantamento completo, cadastrando todos os filhos da nação para saber onde se escondiam os hereges, as pessoas de ideologias diferentes da que apresentava a religião oficial. Todas as fichas eram estudadas pelos tribunais da Inquisição. Os julgamentos eram independentes dos tribunais do governo, que ajudavam em algumas informações. Quase 30.000 pessoas eram queimadas em fogueiras, mulheres torturadas em praça pública ou mortas nos porões infectos, outros enforcados, a maior parte refugiada e inúmeros que se achavam soltos, nada mais poderiam fazer na vida, pois lhes faltavam os órgãos mais indispensáveis. Tanto na Espanha quanto em Portugal, as orelhas e línguas cortadas diariamente enchiam balaios e eram atirados aos cães, já viciados nesse alimento incomum. Em compensação, no decorrer de 3 séculos, a nação lusa teve instantes de alívio quando, pela fé de seu povo, a crença em Antônio de Pádua aumentava cada vez mais, principalmente na capital, a ponto de ter ele passado a ser chamado de Antônio de Lisboa. A crença nesse místico fazia com que aumentasse a esperança dos prisioneiros e permitia que seus débitos fossem resgatados com mais suavidade. A fé, mesmo cega, proporciona bons momentos às criaturas. A condição de domínio do clero atacou a nobreza de Portugal e o Marquês de Pombal, quando foi aprisionada e torturada a torturada pessoa de sua família, revoltou-se e, reagindo, abalou as colunas da Inquisição. Arregimentou forças e destruiu grande parte dos homens sem sentimentos. No entanto, eles eram muitos e reorganizavam-se, agora mais cautelosos das suas investidas. Os autos de fé eram uma calamidade sem precedentes, e as taxas de azeite efervescente faziam tremer os homens mais corajosos. Enquanto a política voltava seus olhos usuários para o Brasil recém-descoberto, os inquisitores tomavam conta da nação lusa, tendo como instrumento Dom João III, em que o medo atrofiou os sentimentos, levando a razão a concluir que tudo aquilo era um bem para a coletividade, permitindo assim que essa praga graçasse por todo o país. Os hereges eram ervas daninhas na lavoura da pátria e havia necessidade de arrancá-las pela raiz. Ao ser sustado o funcionamento dos tribunais inquisitoriais da Espanha por algum tempo, aliviou-se também a situação em Portugal. Porém, a lei de ação e reação não deixou
que se estabelecesse a paz. Ainda existia um resto de cobrança nos bancos das consciências e alguns passos ainda deveriam ser dados pelas criaturas nos caminhos cruciantes da dor. A Inquisição avançou mais e o Santo Ofício já agonizante entre o século XIX, quando foi suspenso por lei, não obstante permanecer ainda atuante pela força dos sacerdotes. A secular manutenção de poderes em Roma provocou inevitável explosão, gerando poderes menores. Eram países e mais países se libertando do jugo da águia, estados e mais estados que faziam parte da unidade romana e libertando, buscando a independência. Fracionou-se o gigante em frágeis partes, porque esqueceu-se que não pode existir unidade sem amor. A violência e a força com o espaço e o tempo se dividem, desunindo-se como verdadeiros inimigos. O amor, somente ele, força poderosa que o Cristo nos legou, ensinando-nos como adquiri-lo, se revigora cada vez mais. Avolumando-se no tempo e no próprio espaço, foi a ciência divina que o apóstolo querido, como João e como Francisco, veio ensinar aos homens, dando exemplos com a própria vida, renunciando a tudo que possuía em bens materiais, a fim de que esses pudessem circular em favor de todos, unindo as nações, aliviando os povos e permitindo que a felicidade beijasse os corações sofredores. Eis que isso era o Cristo de novo na terra. No início das cruzadas até a Santa Inquisição, desta a escravidão e até os nossos dias são igualmente 1000 anos em que Satanás há de ficar solto, numa refrega de que fazem parte bilhões de espíritos. E nessa jornada extravagante, quantos entenderam que o melhor caminho é o amor? Muitos. No entanto, milhares deles, ou talvez a maior parte, terão que desocupar a casa como inquilinos que não pagaram aluguel. Serão despejados para casas piores, como negociantes que não recolheram tributo ao governo. Terão seladas as suas portas, mas as experiências valeram. As lições imprimidas em suas mentes pela estratégia da lei de ação e reação, pelo ódio que alimentaram e a vingança que exercitaram por muitos anos, provaram pelas experiências que não compensam mal. E no raiar do 3º milênio, os arrependidos ficarão para herdar a terra, onde vai haver paz, tranquilidade e trabalho suavemente feliz. Aqueles a quem as bênçãos da evolução garantirem a posse do solo da terra pagarão ceitil por ceitil o fogo que acenderam e os distúrbios que causaram. Todavia, a paz íntima conquistada pelos reveses da vida tributar-lhes-á forças, no afã de resistirem a todos os tipos de problemas com ânimo e alegria, por estarem conscientizados do dever maior, amar a seus semelhantes em todas as direções da existência. Enquanto o homem medieval corria atrás do ouro como ponto único de obsessão, enquanto as nações matavam sem pensar nas consequências para acumular os bens terrenos, enquanto todos os povos amontoavam rações e mais rações para que a fome não os visitasse, Francisco de Assis trazia para eles uma mensagem diferente, sem carregar ouro ou prata, sem ter 2 vestes, sem possuir uma pedra na qual pudesse reclinar a cabeça. O alimento que adquiria durante o dia distribuía à noite para os famintos e mostrava a excelência dos melhores tesouros e a concentração de todos eles, que era o amor. Quem quisesse ser o mais afortunado, que amasse mais dentre todos. Nada há o que se temer das profecias, elas estão se cumprindo e se cumprirão sem que falte um pingo na urdidura da frase, sem que falte um tom no som das palavras. Entre mentes, ninguém se perderá, pois nada se acabará. Jesus Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Haveremos de passar por ele para alcançar a vida em profusão de felicidade. A hora é de recomeçar na distribuição do bem em todos os caminhos, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. A vida se encarregará de distribuir luzes nos pontos cardeais da coletividade humana, quando essa ficar livre da eira pegajosa que as almas compraram nas lides da ignorância, e então surgirão novas terras e novos céus, onde haverá justiça e paz, tendo o amor como base da felicidade. Olha, gente, um texto muito providente para os dias que nós estamos vivendo, né? Ontem eu estava assistindo um filme, que ele é antigo, acredito que grande parte de vocês já devem ter assistido, Presságio.
O início do filme, uma menina fazendo uma cartinha, né? A professora, ela deu a ideia entre os colegas, para que todos os colegas fizessem um desenho, uma carta, e guardassem numa cápsula, e colocasse abaixo da terra, cobrisse com cimento e abrisse essa cápsula só depois de 50 anos. A professora gostou da ideia e fez o trabalho com as crianças. No momento do trabalho, as crianças resolveram só desenhar e a menina resolveu fazer um monte de número. E ela disparou a fazer número, e ela não sabia por que ela estava fazendo número. Enfim, a professora falou, olha, já esgotou o tempo, me dá a folha, né? A gente precisa colocar na cápsula, tem que terminar o trabalho. E guardou aquela folha. E nisso, passou 50 anos, foram abrir a cápsula. Aí pegaram a cartinha dela e entregaram na mão de um garoto, que passou a ouvir vozes tanto quanto essa menina no passado também ouvia. E o pai do garoto começou a investigar que números eram aqueles e viu que os números eram números de acidentes, de situações de morte em massa, né? E aí estava ali também um presságio, né? No futuro também iria ocorrer ainda mais acidentes, mais mortes. E ele estava lutando contra o tempo para que ele pudesse avisar, para que ele pudesse impedir. Mas, dentre as coisas que são ditas para nós, de que vão acontecer, elas realmente vão acontecer. Né? Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma, e olha que eu sou Santo Tomé, mas eu não tenho dúvida nenhuma, porque tudo o que Jesus dizia, o que Moisés dizia, o que Jesus dizia, o que a doutrina espírita traz, é sempre a mesma ideia. Nós vivemos progredindo. À medida que o homem progride, à medida que o espírito, melhor dizendo, progride, ele não tem mais a necessidade de permanecer no mesmo local. E se ele não progredir, ele também não pode permanecer no mesmo local, porque aquele local certamente ele vai ser para espíritos diferentes do grau em qual ele está. Então, todos nós reencarnamos várias e várias vezes. Nós viemos lá da época de Capela. Nós já passamos por outras encarnações e a gente não sabe quantas e quantas vezes nós já vestimos pele, nós já vestimos outros tipos de materiais e fluidos, materiais, dos quais a gente veio numa evolução constante e hoje nós nos tornamos homens, mulheres, no corpo físico aqui da Terra. Porém, ainda não é o final da escala. A nossa escalada ela ainda vai além disso. Então, hoje eu vejo pessoas assim, preocupadas com o fim do mundo, porque vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo, gente. Para com isso. Eu não sou nenhuma cientista, eu sou uma Zé Ruela da vida para falar isso. Mas não vai acabar. Sabe quando você tem absoluta certeza para uma pessoa que é Santo Tomé falar? Eu tenho absoluta certeza. Mundo não acaba. Planeta Terra não acaba. Mas, Patrícia, olha só, nós estamos tendo inverno rigoroso, nós estamos tendo o verão rigoroso de 40 graus, nós estamos tendo inversão térmica, nós estamos tendo terremoto e tsunami. Gente, a planeta Terra sempre teve tudo isso, desculpa. Só que o que a gente não tinha antes era internet. Então, a internet hoje, ela traz a informação e às vezes ela arregaça nessa informação. Às vezes ela quer fazer, as pessoas querem ganhar aquelas curtidas, sei lá o que, né? Para ganhar dinheiro em cima de visualização de vídeo. E elas inventam em cima. Tem aquele negócio de inteligência artificial hoje, que é a coisa mais cruel que inventaram. Porque às vezes você vê lá, o cara coloca um vídeo, um acidente de carro. Né? A pessoa sai de lá toda ensanguentada. Pô, eu vejo um monte de gente, aonde que é isso? Onde que é isso? Já pediu socorro? Aonde que tá? O que é que tá acontecendo? E às vezes nem é aquilo. Então faz a gente perder tempo com uma série de coisas que não são reais e não dá para saber. Infelizmente, essa inteligência artificial não dá pra gente saber quando é real e quando não. Tanto é que tem alguns, como é que fala? Dentro do Face, Instagram, tem lá, né, os combinados lá, que quando você for postar algo de inteligência artificial, você é obrigado a escrever, isso daqui é inteligência artificial. Mas você acha que o pessoal faz isso? Aí é denúncia, aí é briga de internet, enfim. O que tá tendo hoje, sempre teve. Os fenômenos da natureza sempre ocorreram.
até expliquei aqui num dos textos que a gente estudou, a gente tinha uma única massa de terra. O planeta Terra só tinha uma única massa de terra. E em volta dessa massa de terra, água. Com o passar do tempo, era tanto choques de placa tectônica, era tanto vulcão, era tantas coisas da natureza, que a Terra foi virando um retalhinho. E aí sobrou aí 5 continentes. Agora tá a África passando pelo mesmo problema. Daqui a pouco vai abrir a África lá no meio, lá o pessoal vai falar, nossa, tá morrendo, vai morrer todo mundo. Não. As pessoas que estão no local onde está dando aquela rachadura, tem que tirar, se tiver gente lá, mas a África é composta grande parte ali por deserto também, vai ver que nem tem ninguém por perto. Então, assim, a gente fica vendo pessoas falando que vai acabar o mundo, aí já tem gente guardando arroz, feijão dentro de despensa para 30 anos, para 50 anos. Absurdo! A gente não vai viver 30, 50 anos, quem tem 50 não vai viver 100, 200 anos, que é isso? E quando a gente via isso em Bíblia, eu, Patrícia, já não acredito que a pessoa vivia 200 anos. Eu acredito que aquilo ali deve ser um simbólico, as contas deles na época era diferente da nossa hoje. Mas eu não creio que uma pessoa viva 200 anos. Então eu não sei por que esse desespero todo para ficar guardando comida para 50 anos. Porque eu vivo o meu dia de hoje. Eu não sei se amanhã eu acordo. Então é muita loucura que tem na internet dizendo fim de mundo. Fim de mundo não, mas progressão do mundo sim. Veio a doutrina espírita e assinou embaixo tudo aquilo que foi falado por Moisés, foi falado por Jesus e vai acontecer. A transição planetária está ocorrendo. Como sempre aconteceu. Sempre, desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo, desde que a criação é criação. Transformações, mudanças sempre ocorreram e sempre para melhor. Patrícia, mas na época da Inquisição, você acabou de ler, as pessoas se matavam. Gente, nós fomos criados simples e ignorantes. Espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento, sem saber o que fazer da vida. As coisas vão surgindo e a gente vai escolher o que quer, porque Deus deu livre-arbítrio. Sem saber, a gente escolhe coisa certa? Não. Grande parte escolhe coisa errada. E esse fato de escolher coisa errada traz consequências erradas que nós vamos ter que ressarcir. Aquilo que nós escolhemos de certo, bingo, ótimo, parabéns. Você vai evoluindo. À medida que você escolhe errado, você vai ficando ali, reprovando, como um aluno na escola, até exercitando, até se aprender, faz prova de novo, e passou, ótimo, não passou, volta, faz prova de novo, faz exercício de novo. É assim. Então, nós estamos vivendo um processo do qual a Terra sempre teve. Sempre teve processo de transformação moral, porque nós já viemos grande parte de capela, segundo o que alguns estudiosos espíritas, algumas obras trazem, nós viemos de capela, grande parte de nós, um planeta onde evoluiu moralmente, evoluiu na parte da inteligência, mas grande parte de nós é inteligente até que nós somos, não somos assim tão ruins. Mas o problema é que na parte moral a gente não acompanhou e o planeta precisava evoluir. Já que grande parte era bom, então aqueles que não eram, vêm para a Terra. Chegou aqui, nós éramos canibais. Na Idade Média estava ruim, estava matando gente, né? Aquilo. Mas e quando a gente era canibal então? Quando a Terra era formada por tribos. Então a gente tem que olhar bem lá do início que a gente já teve em situações muito pior. Hoje tem pedofilia, eu tô vendo aí direto falando, né, de essa semana, a notícia de internet foi a pedofilia. Pedofilia também é outra coisa. Sempre teve. Sempre teve. E o que é pior, antigamente tinha dentro das próprias famílias. E ninguém via isso, porque ainda tinha que ficar de boca calada a criança. Eu cheguei a pegar criança em escola que foi vítima dessa monstruosidade. Então sempre teve. Só que agora apareceu na internet um rapaz que peitou aí um monte de gente que é potente, né? E esse rapaz, que Deus cubra ele de proteção. Ele tá mais do que certo do que ele fez. Mas por conta dele,
vai se falar nessa palavra por um bom tempo. Eu nem sei se eu posso usar muito essa palavra aqui, porque pode ser que o YouTube derruba meu vídeo, né? Tem isso, a gente não pode falar o que acontece, olha só. Mas pode acontecer. É o Brasil, né? Então a gente tá vivendo um momento assim que as notícias correm muito rápido, chegam muito rápido, as pessoas que absorvem a notícia, cada um absorve do seu jeito, fala de um jeito, repassa de um jeito. É muita informação e a gente não vai dar conta de tudo isso. Então a gente tem que peneirar um pouquinho as informações, entender que nós somos espíritos, que já viemos lá de vários vícios, vários erros, várias falhas. Nós participamos de tribos onde a gente era canibal, nós já participamos da era de Roma, nós provavelmente estávamos na cidade onde Jesus foi crucificado e a gente ainda ficou batendo palma e dando parabéns a Barrabás, que foi ele que foi solto, que nós preferimos um bandido ao invés de uma pessoa boa, como até hoje a gente continua escolhendo o que não presta e o que presta fica, não é que seja perfeito, mas é aquela história, né? Entre uma coisa ruim e outra pior, a gente tá sempre pegando a pior, eu não sei porquê. A gente ainda continua escolhendo errado. Às vezes a moça quer casar e ao invés de casar com um rapaz que seja digno, trabalhador ou honrado, não, ela vai querer um cara que é vagabundo, um cara que rouba, um cara que é um Zé Ruela da vida. Até hoje, até as nossas escolhas hoje são péssimas. E aí vocês querem o quê? Que a gente viva num planeta lindo, maravilhoso, sendo desse tipo de espírito? Não. Então, se eu quero viver aqui na Terra, que ela está se transformando num planeta melhor, eu tenho que acompanhar. Eu não posso ficar acusando Deus de ficar escolhendo os seus protegidos, porque ele não protege ninguém. Ele simplesmente dá a cada um de acordo com a sua obra. E ele já deu exemplo, ele já deu lição, ele já deu tudo pra gente. Quem não está assimilando somos nós. E a culpa é de Deus, a culpa é de uma pré-seleção que estão fazendo? Não. A culpa é nossa. É o nosso livre-arbítrio sendo mal utilizado. E nós passamos por essa parte da Inquisição, nós passamos uma vez como inquisitores, matando pessoas, e outra vez como os que foram julgados e condenados pela Inquisição e mortos por ela. A lei de causa e efeito, ela é implacável. Tudo aquilo que você faz, você recebe. Seja de bom, seja de ruim. Então, nenhuma... não vamos ter caridade, então, não vamos ter dó. Quem morreu em Roma, quem morreu na era medieval, quem morre até hoje é porque precisa morrer no meio da violência. Estava devendo e pronto. Não, a gente tem que orar por essas pessoas. Porque nenhum ato violência ocorre com alguém que não esteja devendo, que não esteja necessitando passar por aquilo. Nenhuma doença, né, tipo poliomielite, que eu tenho, chega numa pessoa porque ela é santa, porque ela precisa. Alguma coisa esse negócio vem para ensinar. Então a gente tem que entender qual é o erro, mostrar, deixar claro que eu já sei qual é meu erro e eu vou corrigir, eu vou trabalhar. Esse erro, essa falha eu não posso ter mais. É isso, não vai ter mais chance de reencarnar no planeta Terra quem não evoluir. É agora ou nunca. Os tempos estão se fechando para isso. Ah, mas e aí? E se eu não ficar aqui no planeta Terra? Deus é misericordioso, ele não vai fazer o teu espírito sumir. Você vai continuar existindo. Você vai continuar necessitando da sua evolução e ele vai te dar oportunidades para isso. Mas não aqui. Aqui não mais. Ah, mas e um dia se eu evoluir, será que eu posso voltar para o planeta Terra? Claro. A gente pode estar onde a gente quiser. Quanto mais evoluído a gente for, mais livre é o espírito. Jesus não veio na Terra naquela missão dolorida porque empurraram ele aqui, porque ele tinha necessidade de reencarnar. Ele veio porque ele quis. E para o espírito, quanto mais evoluído, melhor de coração ele é. Ele tem mais vontade de ajudar. E às vezes ele entra nessas missões doidas, né? Que eu, pelo menos, se estivesse no lugar de Jesus, eu ia falar 2 vezes. Falar, não tem ninguém para ir na frente, não, depois eu vou. Isso é ser evoluído? Claro que não, tô brincando. O evoluído, ele fala, pode deixar, tô indo.
O soldado, o melhor soldado de guerra, por mais que ele seja um soldado raso, quando você fala assim, hoje nós vamos atacar, o cara não dorme. Ele já fica com a arma na mão e vamos que vamos, eu vou para a guerra. Então nós não estamos preparados para isso. Se falar que nós vamos entrar agora na separação do joio e do trigo, fica todo mundo chorando que nem criança. Fica todo mundo desesperado, vitimizando uma situação a qual nós criamos. É chegado o momento. Chegou em você e falou, e aí? O que é que você fez? O que você tem para dizer? Ah, você vai mostrar um monte de certificado? Não vale de nada. Você vai mostrar dinheiro, ouro? Não vale de nada. Para onde você vai, não. Então, é você. O que você tem para mostrar? Outro dia eu fiz uma lista de palavras, gente, numa palestra que eu fui dar. E naquela lista de palavras eu falei, gente do céu, eu não consegui desenvolver nenhuma de uma lista de 50 palavras. Caramba, Patrícia é ruim, hein? Sou. 50 palavras que estão dentro de um currículo para quem quer ter uma boa moral. 50 palavras eu não consegui desenvolver inteiramente uma. Cheguei pela metade, mais ou menos, não consegui, mas inteira, uma palavra. Eu fui fazer meu evangelho esse final de semana, na segunda-feira, final de semana, na segunda-feira, e caiu piedade. Falei assim, Senhor, essa aí eu tô livre, né? Porque piedade é aquele toque de sentimento, aquela vontade de ajudar. Você ser piedoso é você querer ajudar. Falei, uma, né, Senhor? Uma, pelo menos uma. Tô dentro. Aí eu Gabriel, meu anjo de guarda, ele racha o bico da minha cara, porque ele fala assim, essa mulher é doida, né? Não adianta, essa não tem jeito. É assim que se fala com Deus? Mas é. Falei, Senhor, uma, pelo menos uma para minha grade de currículo, pelo menos uma. Essa vontade de ajudar, esse sentimento de querer colocar a mão na massa, né? Tá precisando? Então eu vou lá e eu quero fazer. Eu não tenho a paciência de deixar a pessoa fazer. Aí eu fui ler, falei, não fui aprovada. Nenhuma, nem na piedade. Eu achando aqui, me gabando, que eu falei, essa sim, essa eu tenho certeza que eu consigo. Mas tá lá. Você tem que ter a piedade, você pode ajudar. Mas você só pode ajudar, você não pode fazer pela pessoa. Então, são coisinhas tão pequenas que a gente precisa ajustar dentro de nós, que é humanamente impossível numa encarnação. Então, nós vamos encarnar várias vezes. E vocês estão ainda acreditando em fim de mundo? Pelo amor de Deus. Cadê a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus? Ele vendo que a gente é tão imperfeito, vai fazer o que com a gente? Se acabar o mundo, não acaba. Mundo, universo não acaba. Planeta Terra pode ser que acabe para nós neste momento. A gente tem que sair daqui, colocar o rabinho no meio das pernas. Foi bom enquanto durou, não soube utilizar, desculpa qualquer coisa e vamos para outro lugar. E vamos acender fogueirinha e vamos começar tudo de novo. Com o conhecimento que nós já temos, porque a gente não perde esse conhecimento. O espírito não retrocede. Mas o lugar para onde nós vamos é de retrocesso, é de selvageria. Isso todos os livros, toda a literatura espírita e a própria Bíblia, os apóstolos, Jesus sempre disseram. Vai haver ranger de dente. Então nós vamos voltar. Mas voltar a situações ruins. Não que nós vamos voltar a ser espíritos ruins, maléficos, nada disso. Tá na nossa mão, né? Vamos aproveitar o tempinho ainda que a gente tem aí, estudar, né? Praticar, procurar exercitar bastante, porque puxão de orelha, gente, o tempo todo, o tempo todo.